Olá, fisioterapeuta que atua com seu estúdio de Pilates. Seja muito bem-vindo à live aula 2, onde eu vou te ensinar a analisar 5 números importantes no seu estúdio de Pilates para você transformá-lo em um negócio lucrativo e prepará-lo para 2021. São 5 números fundamentais que você, fisioterapeuta, precisa conhecer no seu estúdio. Então, esteja aqui comigo até o final dessa aula e convide colegas fisioterapeutas, gestores de estúdios de Pilates para chegarem para cá para a gente poder estar conhecendo esses números, aplicando conhecimento e colocando em prática amanhã mesmo dentro do nosso estúdio de Pilates. Eu sou Sabrine Magalhães e ajudo fisioterapeutas a organizarem, alavancarem seus estúdios de Pilates através de um método que a gente aplica no nosso estúdio há 5 anos e a gente colhe muito resultado. Dentro desse método tem passo a passo para você organizar a sua gestão administrativa, sua gestão financeira, atrair, fidelizar clientes e realmente transformar o seu estúdio de Pilates em um negócio lucrativo, um negócio onde tenha faturamento. E esse método é o método Gestão Corp Pilates 2x. E eu tô aqui, através dessa rede social, através do Instagram, dividindo um pouquinho de conhecimento com vocês que têm interesse nesse assunto de gestão, principalmente nesse período que a gente está passando, que é um período desafiador para todos nós, empreendedores, né, donos de pequenos negócios como estúdio de Pilates, e a gente precisa ir com os nossos processos, nossa gestão organizada, para que realmente a gente retome com as nossas funções, com as nossas atividades e traga rotatividade e lucratividade para o nosso negócio, para o nosso estúdio de Pilates em 2021. Então, o tema da live de hoje vai ser 5 números importantes para você analisar, conhecer, controlar dentro do seu estúdio de Pilates. Então, chame os colegas fisioterapeutas para cá para a gente poder estar falando sobre esses assuntos. O primeiro número que você precisa conhecer é esse aqui, ó. É o faturamento. Mas afinal, o que é faturamento? Faturamento é tudo que entra de receita no seu estúdio de Pilates. É tudo que entra de mensalidade, se você trabalha com mensalidade, se você trabalha com pacote de aula, pacotes de sessão de Pilates. São todas as receitas que entram no seu estúdio de Pilates. E para que serve esse faturamento? Todo negócio precisa ter faturamento e você precisa ter conhecimento desse seu número. Você precisa ter conhecimento para você conseguir analisar e para você conseguir controlar tudo que entra no seu estúdio. O faturamento, ele precisa cobrir os seus custos, as suas despesas. E para isso você precisa conhecer esse número. E como que você calcula o faturamento do seu estúdio de Pilates? Se você tiver mensalidades fixas, por exemplo, 2 vezes na semana a mensalidade é X. 3 vezes na semana a mensalidade é Y. Como que você vai calcular? Você vai pegar o número de clientes que fazem, por exemplo, 2 vezes na semana, e você vai multiplicar e vai encontrar um valor X. E você vai pegar o número de clientes que fazem, por exemplo, 3 vezes na semana, e você vai encontrar um valor Y. Depois, você vai somar esses valores. E aí você vai ter o faturamento da sua empresa, faturamento do seu estúdio. Qual é a maneira mais fácil de você controlar o faturamento? É você registrar isso diariamente, dentro do seu fluxo de caixa. O fluxo de caixa precisa ser diário, né? Que ele seja em papel, que ele seja em planilha, que ele seja em caderninho, que ele seja num sistema, não importa. O que importa é você ter controle sobre o que está entrando na sua empresa, né? Ter controle sobre o faturamento. E aí você vai registrar diariamente. Não adianta você querer fazer isso semanalmente. Você não vai lembrar quem fez aquele pagamento na segunda-feira, quem fez aquele pagamento na quinta-feira. Você vai acabar omitindo. Então, para que você tenha um fluxo de caixa organizado dentro do seu estúdio de Pilates, você precisa fazer esse controle diariamente. Faça esse registro num caderno, num livro, numa planilha, num sistema,
mas faça diariamente. Não saia do seu estúdio de Pilates sem antes olhar na sua secretaria, consultar os pagamentos que entraram. Aí sim, você vai somar todos esses faturamentos diários que você teve e no final do mês você vai ter o faturamento total daquele seu estúdio. O próximo número que você precisa conhecer é esse aqui, ó. Custo. Custo é tudo que o seu estúdio de Pilates precisa pagar para que ele funcione, né? Tudo que um estabelecimento comercial precisa gastar para que ele funcione como um negócio, como uma empresa, como um estúdio de Pilates. Então, você vai ter, por exemplo, uma relação de custos fixos. Você vai ter uma relação de custos variáveis. Você vai ter uma relação, por exemplo, de investimentos que você faz para o seu estúdio. Tudo isso é custo, tudo isso é dinheiro que sai do seu negócio. Tudo isso é despesa. E aí, você não pode ter o número da despesa controlado se você não tem o número do faturamento controlado. Então, você precisa primeiro saber o seu faturamento e depois você saber o seu segundo número, que é o número da despesa, é o número do custo do seu negócio. E aí você vai ter essa relação com você. Não precisa necessariamente ficar no estúdio. Ela fica num controle. Pode ser em planilha, pode ser em papel, pode ser em livro, mas ela precisa ter essa lista, né? O seu negócio precisa ter essa relação. De custos, nós temos os custos que são fixos, temos os custos variáveis. Os custos fixos são todas as despesas que mensalmente saem do seu negócio. Convencionalmente, elas saem mensalmente. Então, todo mês você já sabe que você vai ter aquele determinado gasto. Por exemplo, aluguel, condomínio, energia elétrica, água, fixos, custos que são fixos, internet se você tiver no seu estúdio, são contas que você paga mensalmente. Então isso precisa já estar lá estipulado, mapeado, né, nessa sua relação. E quais são os custos variáveis? São aqueles que não necessariamente eles acontecem mensalmente dentro do nosso estúdio. Por exemplo, manutenção de aparelhos, manutenção dos nossos equipamentos. Normalmente a gente faz o quê? Anualmente. Então esse custo você vai ter ele uma vez ao ano. Então você vai entrar lá com esse custo na sua tabela lá de despesa, porém ele vai entrar em despesas variáveis. Uma dica que eu dou para vocês é: você já tem uma média de quanto você vai gastar na manutenção dos seus equipamentos, por exemplo. Ou se você ainda não fez essa manutenção, busca, né, orçamentos e já se prepara, né, para anualmente você fazer, se for assim que você faz no seu calendário, né? O que você faz? Você já tem aquele valor fixado anualmente. Ao invés de você se desprender desse valor lá em dezembro, lá no final do ano, né, ou no início do ano, esse valor inteiro, você já vai diluindo isso em mensalidades. Você já vai colocando isso na sua planilha, por exemplo, de custos fixos. Mas você vai deixar reservado, você vai deixar lá na sua reserva. Então, ele é um custo variável, por quê? Porque sai uma vez ao ano, mas se você quiser, você vai diluir, você vai dividir em 12 meses. Você vai dividir em 10 meses e quando chegar lá no final do ano, por exemplo, você não vai tirar aquela bolada do seu caixa para fazer esse investimento, esse pagamento dessa manutenção. Outro exemplo de custo variável é, por exemplo, manutenção de ar-condicionado, se você tem, pode acontecer de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, né, de acordo aí com a sua região, com o seu local. Manutenção, por exemplo, de extintor de incêndios do nosso estúdio, que também não acontece mensalmente. Para profissionais autônomos, nós temos o ISS, que é recolhido trimestralmente em algumas regiões. Então, todos esses são custos variáveis, são custos que vão entrar na sua planilha de despesa, mas não vão entrar no seu custo fixo, que é aquele que você já sabe que você vai gastar mensalmente. Então, esse é também um número
super importante dentro do seu estúdio de Pilates. Então você já tem todo o faturamento do seu negócio mensalmente e você já tem a relação de custos, todas as suas despesas dentro daquele mês. E aí, dentro de custos ainda, entra investimentos. Por exemplo, se ao invés de você querer, por exemplo, guardar esse dinheiro, né, diluir esse dinheiro da manutenção, se ao invés disso você também quer fazer um investimento de um equipamento, eu estou precisando comprar um Cadillac, eu estou precisando comprar uma chair, duplicar o meu aparelho. E aí eu vou ter a minha análise, né, para eu saber que mês, que época, né, que eu vou poder, dentro dos meus números, fazer esse investimento. E aí eu já posso prever através do custo variável, eu já posso prever esse investimento. E a cadeira custa X, então eu vou comprá-la em fevereiro. Nós agora estamos em novembro, então eu vou diluir isso até fevereiro, eu vou me planejar. Isso também entra em custo variável. Para quê? Para que a gente tenha controle daquilo que está saindo do nosso estúdio, né? Eu não posso agora querer investir num equipamento sem eu saber dos meus números. Eu posso estar falindo, eu posso estar levando o meu negócio a uma falência, a um prejuízo. E muitos estúdios podem estar trabalhando no prejuízo e eles não sabem, porque eles não conhecem os números, né? E aí acabam emendando um mês no outro, embolando um mês com o outro, misturando as receitas pessoais do fisioterapeuta com as receitas do estúdio, e aí vira essa bola de neve que ele não tem lucro, você não sabe se ele está dando prejuízo, enfim, você precisa se organizar para 2021, se você está passando por esse, né, desafio agora, né? Eu digo isso porque eu também fiz isso lá no começo do meu negócio. Eu abri o meu estúdio e comecei a atender, né? Eu não sabia desse controle, eu não sabia dessa administração. Eu fazia do meu jeito achando que estava certo. E aí qual é o resultado que eu tinha? Nenhum. Eu nunca tive prejuízo, mas eu também não tinha resultado. E aí eu falei, tem alguma coisa de errada. Por isso que eu fui estudar, pesquisar e hoje eu tenho isso muito claro dentro do meu estúdio, porque eu analisei os números, eu analiso esses números mensalmente, quinzenalmente, diariamente, através do fluxo de caixa. Então, é isso que você precisa fazer no seu estúdio, principalmente depois desse período desafiador, pandêmico que a gente tem passado, né? Um período inimaginável e a gente precisa se resguardar para a gente retomar em 2021. E a gente não espera um outro episódio como esse, mas caso haja uma crise econômica ou a gente precisa estar organizado, né? Como muitos colegas não estavam nesse período de pandemia. E aí muitos deles já fecharam seus negócios, muitos deles estão tendo dificuldade agora, né, de retomarem com as suas atividades. Então, aconselho a você, retome com as suas atividades, mas com os seus números claros, né, dentro do seu negócio. Outro número importante que entra aqui nos custos é o Prolabore. O Prolabore é o seu salário, né? Então, você não pode... tudo que fatura da sua empresa, você diminui pelos seus custos, você não pode pegar isso tudo para você. Isso não é seu, isso é da empresa. Isso é do estúdio, né? Se você teve faturamento e custo e ficou equilibrado, você está no ponto de equilíbrio. Por exemplo, a sua empresa, o seu estúdio faturou 10 mil reais e você teve um custo acima disso, você está no prejuízo. Se você teve um custo de 10 mil reais, você alcançou o ponto de equilíbrio, você não tem ainda lucro. E se a sua empresa faturou mais do que as suas despesas, aí sim você teve lucro. Agora, dentro das suas despesas, dentro dos seus custos, tem que entrar o seu Prolabore, tem que entrar o seu salário. Tem que entrar o salário dos seus funcionários, se você tiver funcionário. Tudo isso entra em custos. E como você vai calcular o seu salário? Você precisa também ter esse conhecimento, né? Do quanto você quer ganhar, do quanto você quer receber. Você não pode receber tudo que o seu estúdio
lucra, tudo que o seu estúdio fatura, né? Ele tem custos, ele tem despesa, né? A despesa não é sua, a despesa é do seu negócio. Então, separe as coisas, né? O que é da empresa e o que é do profissional. Faça essa separação de números para que realmente você encare o seu estúdio de Pilates como um negócio, como realmente uma empresa, seja ela de pequeno porte, de médio porte ou de grande porte, certo? O nosso terceiro número é a diferença de faturamento para lucro, para custo. E aí nós vamos ter o lucro. Aí sim a gente vai ter o lucro. Afinal, o que é lucro? É a diferença do que entra no seu estúdio de Pilates, na sua empresa, do custo de todas as suas despesas, né? O que você fatura, o que você paga. Sobrou é o lucro. Lembrando, o que você paga está o seu salário, os salários também dos seus funcionários. Você tem lá a relação de todo o faturamento, né? Toda a receita que entrou no seu estúdio durante o mês. E aí você já fez o pagamento de todas as contas. Impostos, contas fixas, contas variáveis, o prolabore, o salário dos seus funcionários, os impostos. Você já pagou tudo? E aí sim sobrou? Isso é o seu lucro. Então, se você tem o faturamento igual à sua despesa, você está no ponto de equilíbrio, você não teve lucratividade. E se você teve um faturamento, por exemplo, de 10 mil reais e você teve uma despesa de 8 mil reais, quer dizer que o seu lucro foi de 2 mil reais. Então você precisa conhecer esses números, tá vendo? Para você realmente saber o quanto o seu estúdio de Pilates está lucrando, né? Não é você, profissional, não é você, fisioterapeuta, que está lucrando isso. É o seu estúdio de Pilates. Então, o que você vai fazer com o seu lucro? Você também precisa saber. Você vai deixar ele no seu caixa? Você vai investir? Você vai guardar, né, na sua reserva de segurança? O que você vai fazer com esse lucro? Você também precisa saber isso daí. Esse número é super importante para você. Então, o lucro vai ser a diferença de faturamento menos os seus custos, igual lucro. Certo? Para isso, você precisa ter seus números controlados. O quarto número no seu negócio é procura. Esse número é um número muito importante. Que número é esse? Esse número é todo cliente que procura informação, todo cliente que procura o seu estúdio, que faz contato com você, profissional, que faz contato com o seu negócio. Você precisa ter esse número. Faça uma planilha, uma tabela e você analisa esses números mensalmente. Por exemplo, você tem a procura através do presencial. Você tem um número de pessoas. Você tem a procura através do WhatsApp, sejam aquelas pessoas que ligam pelo WhatsApp ou aquelas que mandam mensagem, querendo informações de preço, querendo informações de como funciona, querendo informações de horário, querendo já agendar, né? Então, você tem também esse número. Você também tem o número das ligações, são as pessoas que ligam para o seu telefone, seja ele fixo ou celular. Você também tem o número de pessoas que vêm através do seu site, blog. São aquelas pessoas que estão lá para mandar um pedido, são aquelas pessoas que estão querendo informação para saber se o Pilates serve para ela, onde é, qual é o endereço do seu estúdio. Você precisa ter esses números no seu negócio, seja ele através da planilha, seja ele numa tabela, porque mensalmente você tem que analisar isso, tem que ter um total de pessoas aqui, ó,
Esse número é super importante. Para quê? Para saber, vale a pena eu ficar com o meu site? Eu não estou tendo ninguém vindo de lá. Então, é um custo que talvez você tire aqui, ó, do seu negócio. É um custo que pode ser variável, porque pode ser anual, é uma mensalidade, é uma anuidade, desculpa. Então, pode reduzir aqui do seu custo variável. Ou você pode estar com lucro e pode estar investindo no seu site, fazendo uma divulgação maior, fazendo um patrocinado para poder estar divulgando o seu site dentro do Google para mais pessoas. Se você tem um número baixo no WhatsApp, por exemplo, você não recebe ali mensagens do WhatsApp, tá faltando você o quê? Fazer lista de transmissão, enviar para os seus clientes propagandas, chamando outras pessoas, criar estratégias para aumentar esse número, né? Para aumentar essa atração de clientes novos. Mas você só consegue pensar em estratégia se você tiver números. O número do presencial, por exemplo. Por que ninguém chega no meu negócio, ninguém chega no meu estabelecimento para pedir informação? O número tá baixo aqui de pessoas novas querendo, né, informações sobre o meu estúdio. Talvez eu não esteja com uma fachada atrativa. Talvez eu não esteja, as pessoas estejam passando na rua e elas nem saibam que ali tem um estúdio de Pilates. Talvez o seu estúdio de Pilates é dentro de um prédio e tá faltando lá embaixo, né, alguma placa, algum visor, algum mural avisando que lá é o seu estúdio de Pilates. Então, você só consegue analisar a sua estratégia se você tiver números no seu negócio. E aí você mensalmente vai avaliar isso. No mês de outubro, eu tive um número maior. No mês de novembro, eu tive uma queda. Eu tive baixa procura. Será que eu estou divulgando? De repente, eu tenho que aumentar o quê? Minhas redes sociais. Talvez os meus clientes estejam aqui. É aqui que eles estão. Talvez não vão vir do WhatsApp, não vão vir do presencial, não vão vir de ligação, muito menos de site. Eles vão estar, ó, nas redes sociais. E talvez você não esteja lá. Ou talvez você esteja nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, mas não esteja lá como empreendedor, como gestor do seu estúdio de Pilates. Então, é muito importante você saber esses seus números mensais. Mensalmente, tire um horário para você analisar esses números. Da onde estão vindo os potenciais, os futuros clientes para o seu negócio. E o quinto número é muito importante, que é reserva de segurança. Você, fisioterapeuta, gestor de estúdio de Pilates, precisa ter a sua reserva de segurança. Se você não tem, comece a fazer hoje, depois dessa aula live. Como que você vai fazer isso? Analisando o seu faturamento, analisando as suas despesas, os seus custos. Se você estiver tendo lucro, é aqui que vai entrar a sua reserva. Quanto de lucro você está tendo? Quanto você pode separar para a sua reserva? Tudo? Uma parte você quer deixar no caixa? Que você comece essa reserva com R$50. Mas você tira mensalmente aquele valor e comece a elaborar a reserva de segurança do seu estúdio. O que é aconselhável através, né, da administração, do controle administrativo, é você ter no mínimo 6 meses das suas despesas. Ou seja, se as suas despesas são, por exemplo, de 5.000 mensal, você vai multiplicar isso daqui por 6 meses. E aí você vai ter a sua reserva de segurança. Ah, mas hoje eu não consigo chegar a esse valor. Que você vai começar com um valor baixo. E aí, dali, mensalmente, você vai destinar esse valor para a sua reserva de segurança. Por exemplo, nesse período agora pandêmico que vivemos e ainda estamos vivendo, quem não tinha reserva de segurança fechou o seu negócio. Ou está no negativo, ou está no 0 a 0 até hoje, né? Então, a reserva de segurança, ela serve para isso. Ela serve para,
quando eu não tiver o número de faturamento maior do que os meus custos, eu entro com a minha reserva de segurança para eu manter o meu negócio girando, para eu não fechar as portas, né? Se naquele mês a gente teve uma queda de 50%, né, no número de clientes, 50% dos meus clientes saíram. Eu tinha 50 alunos, faturava X. Agora eu tenho 20 alunos, por exemplo, faturo menos X, né? E aí os meus custos continuam os mesmos. O que vai acontecer? Eu vou ficar no negativo? Não vou pagar as minhas despesas? Eu entro com a minha reserva de segurança. A reserva de segurança é para isso, o próprio nome já diz. É para deixar o negócio seguro. É para manter o negócio. Então, o que a gente aconselha é no mínimo 6 meses. Ou seja, se em 6 meses eu não tiver o número de faturamento para eu pagar as minhas despesas, eu vou conseguir manter o meu negócio por causa da minha reserva de segurança. E se eu não precisar usar, excelente, eu vou, né, só aumentando essa minha reserva. E aí, você, como gestor de um negócio, precisa estar aí pesquisando, estudando, adquirindo conhecimento para você aprender onde você vai colocar essa reserva, né? Essa reserva é um cofrinho, é uma poupança do nosso estúdio, né? Do nosso negócio. Mas, né? Diferente de muito que as pessoas falam, né? A poupança hoje não é um dos melhores lugares para a gente estar investindo. Então a gente precisa conhecer, estudar, entender de investimento, nem que seja o conhecimento básico, para que a gente invista num lugar onde seja, né, com renda fixa, onde tenha liquidez diária, ou seja, você consegue resgatar aquele valor a qualquer momento, porque ele é a sua reserva de segurança, então você não pode investir num produto que você não consiga retirada, né, com facilidade, então você tem que ter essa liquidez diária, então é você realmente estudar, mas que você consiga começar a fazê-la. E tem que começar hoje, com o que você tem. Ah, mas eu não tenho esse dinheiro. Reserva, diminui as suas despesas, enxuga as suas despesas, enxuga os seus custos, para que você tenha realmente seu estúdio redondinho. Então é isso. Hoje eu te apresentei esses 5 números super importantes, de uma forma básica, de uma forma clara, né, transparente, fácil, simples, para que você realmente consiga amanhã olhar para o seu estúdio de Pilates de uma maneira diferente. Olhar para ele através dos números que ele tem para você. Até porque ele é o seu negócio, né? É dele que você quer viver, né? Você quer viver de Pilates. É dele que vem o seu salário, é dele que vem os seus sonhos, é dele que vem tudo aquilo que você quer realizar, né? Todo o seu planejamento de vida. Então, não tenha o seu estúdio de Pilates como um hobby, um lazer, uma brincadeira. Não, ele é o seu negócio. E eu falo isso porque eu também tinha dificuldade de entender o meu estúdio como um negócio. Mas a partir do momento que eu passei a entender, eu comecei a olhá-lo de uma forma diferente. Eu comecei a olhá-lo como realmente uma administração, né? Como algo que precisa ter faturamento para pagar as suas despesas e precisa ter lucro para que nós profissionais possamos realizar os nossos sonhos, possamos realizar os nossos desejos, né? Os nossos anseios, as nossas aspirações, né? E que a gente tenha tranquilidade financeira, né? Que a gente consiga realmente adquirir essa tranquilidade financeira, que a gente não fique naquela tensão o mês inteiro, preocupado, será que vai dar para eu fechar as contas? Será que não vai dar? Se eu já tiver esses números todos diariamente controlado, eu já vou saber se o meu final do mês eu vou estar no negativo, no 0 a 0, no lucro. Então comece a fazer isso agora. Aproveite agora esse finalzinho de 2020 e faça esse exercício, que aí você já começa 2021 para valer. Né? Use agora esse finalzinho de 2020 como um ensaio para 2021. Implante no seu negócio, implante no seu estúdio esses números, esses controles, né? Que você vai ver diferença. Com certeza você vai ver resultado no dia seguinte, na semana seguinte, no próximo mês. Você já vai ver resultado. Resultado de organização, resultado de controle, resultado de administração, de gestão do seu estúdio de Pilates. Então, na live aula 2, que hoje eu falei sobre esses 5 números,
eu vim apresentar aqui, que é o número do faturamento, o número do custo, o número do lucro, da procura, super importante, e da sua reserva de segurança. Então, eu espero que você, fisioterapeuta, gestor de estúdio de Pilates, tenha gostado, tenha curtido. Eu espero que eu tenha contribuído com um pouquinho de conhecimento para você estar aplicando aí no seu estúdio de Pilates. Então, vejo você na próxima live, aula 3, semana que vem, e eu vou estar divulgando aqui. Se você tiver dúvida, me conta qual é o seu maior desafio, o que você está preso nesse período, qual é o seu desafio agora, qual é a sua dúvida, me conta aqui nos comentários, que aí eu vou poder estar te ajudando com dicas, com informações, com estratégias para você estar colocando em prática aí no seu estúdio de Pilates. Vem comigo, vamos transformar o nosso estúdio de Pilates em um negócio lucrativo e prepará-lo para 2021. Até a live aula 3. Tchau, tchau!